Há 8 anos, ele percebeu que tinha habilidades especiais. Ele tinha 10 anos na época e estava em casa brincando com seus poderes, fazendo os objetos voarem, quando sua mãe entrou. Em vez de elogiá-lo, sua mãe gritou com ele, mandando-o parar com aquilo que estava fazendo. Em seguida, sua mãe falou calmamente, perguntando se ele ainda queria viver com ela por muito tempo, e Turan disse que sim. Como ele queria continuar morando com ela, ela implorou para que ele prometesse nunca mais usar aquele poder daquele momento em diante. Ela pediu para ele não usar seus poderes na frente dos outros, e Turan perguntou à mãe por que estava sendo proibido de fazer isso. Ela perguntou se ele lembrava da história sobre o nobre e o cavaleiro, e ele respondeu que sim. Basicamente, chamam as pessoas que têm poderes especiais como os dele de magos, sejam eles nobres ou cavaleiros. Porém, nobres e cavaleiros são diferentes, pois os nobres são descendentes de seres divinos, os Freyanos, que desceram para salvar os humanos antigos. Por outro lado, os cavaleiros são descendentes desses nobres cujo sangue foi misturado com o dos humanos, e é por isso que há uma diferença entre nobres e cavaleiros, mesmo entre os magos. Então ela contou que o motivo pelo qual ele não podia usar seus poderes era porque ele herdou as habilidades do pai dele, que era um cavaleiro. Ela mencionou que existiam muitos nobres cruéis fora da cidade que tratavam os cavaleiros como seus escravos. Ela implorou para que ele sempre mantivesse o fato de ser um mago em segredo. 8 anos depois, Turan ainda faz questão de não quebrar essa promessa e continua mantendo-a porque não tem o menor desejo de se revelar como um mago. Na verdade, ele não tem intenção alguma de descer a montanha até a vila. Na vila, 2 crianças normais brincavam, fingindo ser um mago e um monstro, até que o popular vovô da vila, Rabuz, apareceu. O garotinho perguntou o que ele precisava fazer para se tornar um mago, e ele respondeu que não dava para se tornar um só por querer. Rabuz explicou que os magos são o ápice da humanidade, aqueles que governam os humanos do reino mais alto. Eles são basicamente nobres e cavaleiros que herdam de seus ancestrais a capacidade de usar poderes misteriosos, o que significa que as 2 crianças não podem, infelizmente, se tornar magos. Um dos aldeões que estava atrás de Rabuz ficou surpreso por ele ser tão direto com as crianças. Logo depois, ele contou ao velho que ficou sabendo sobre um monstro que tinha acabado de aparecer. Rabuz confirmou a história, dizendo que um dos aldeões, Rob, deu de cara com o monstro na noite anterior. Dizem que ele é coberto por uma sombra escura, como um grande leopardo, mas do tamanho de uma casa. Porém, Rabuz pediu para que não se preocupassem, pois o chefe da vila já tinha ido até a cidade solicitar um mago, e com certeza traria um para subjugar o monstro. Eles ficaram aliviados ao ouvir aquilo, e um dos aldeões avisou as crianças que, enquanto isso, não poderiam entrar na floresta para sua própria segurança. Pelo visto, matar um monstro é quase impossível para uma pessoa comum, e é por isso que precisam de um mago. Um dos aldeões perguntou a Rabuz se todas as pessoas da vila sabiam disso, e ele confirmou. O cara então perguntou a ele se o pastor da colina, Turan, também estava sabendo. Enquanto isso, Turan estava relaxando na colina, descansando e usando suas ovelhas como travesseiro. Turan olhou para o céu limpo e reclamou de como tudo era tão chato, já que o cenário era sempre o mesmo de novo e de novo. Turan soltou um suspiro de desapontamento, dizendo que iria basicamente esquecer como falar se as coisas continuassem assim. Logo então, Rabuz apareceu na área criticando o garoto por estar dormindo antes mesmo de o sol se pôr. Turan ignorou o velho como se ele nem estivesse lá, dizendo para ele sair do caminho porque estava bloqueando o sol. Rabuz não conseguia acreditar em tamanha falta de educação e perguntou se ele ainda guardava ressentimento pelo incidente do passado. Aparentemente, esse incidente foi quando Rabuz tentou discretamente transformar as ovelhas em propriedade compartilhada depois que a mãe de Turan faleceu. Sem hesitar, Turan deixou claro que ele obviamente ainda guardava rancor daquilo. Turan mencionou que não era generoso a ponto de precisar dividir a herança da sua mãe. Além disso, ele avisou ao velho que os 2 não eram próximos o bastante para que ele perguntasse como ele estava, e sugeriu que o velho dissesse logo o que queria e sumisse. A resposta fria de Turan irritou o velho a ponto de ele querer explodir de raiva, mas a expressão de Turan o conteve. O velho finalmente revelou por que estava lá, contando a Turan sobre o monstro que tinha acabado de aparecer. O velho descreveu o quão grande e perigoso era o monstro, mas Turan nem deu a mínima para isso. Rabuz ficou impressionado por ele não estar surpreso, mesmo sendo o alvo mais provável da vila. Rabuz admitiu que Turan era extremamente corajoso, e nem sabia de onde vinha tanta coragem assim. Mas ele avisou que o chefe da vila já tinha ido até a cidade solicitar um mago. Ele aconselhou Turan a tomar cuidado, dizendo que estava apenas preocupado com ele. Porém, Turan retrucou com o velho, dizendo que ele não estava preocupado de verdade e que só se importava com as ovelhas, não com ele. Rabuz queria surtar ao ouvir isso, mas Turan apenas disse para ele dar o fora já que havia terminado o que tinha para falar.
Ele ainda debochou do velho, dizendo que o bafo dele fedia demais, fazendo com que ele fosse embora todo desanimado. Falando em monstros, eles são feras que dominam poderes misteriosos e magia. Da mesma forma que os magos são para os humanos, essas feras são para os monstros. Turan ficou empolgado com a ideia de que finalmente veria um mago pessoalmente, mas ao mesmo tempo, não tinha muita certeza de que o mago seria grande coisa, já que foi uma vila rural que pediu ajuda. Mesmo assim, ele ainda estava interessado em ver um, pois queria saber o quão fortes eles eram. Momentos depois, Turan sentiu um cheiro de sangue e começou a seguir o rastro. Pouco depois disso, ele encontrou o que restava do velho que tinha acabado de avisá-lo para tomar cuidado. Ele foi despedaçado como papel, e Turan ficou surpreso que o velho tenha ido apenas para avisá-lo, mas acabou sendo o primeiro a morrer. Turan manteve um rosto frio e sem expressão enquanto observava o corpo. Ele concluiu que não foi um animal selvagem comum que matou o velho, o que significa que o monstro foi o responsável. Ele nem havia terminado sua dedução quando o culpado emergiu da floresta, e o monstro era exatamente como haviam descrito. Tinha uma aura escura em volta, era muito grande e tinha um rosto feroz e assustador. Quando se fala de monstros, eles são considerados tão absurdamente fortes que humanos normais não conseguem lidar com eles. O filho de Robb ouviu isso e achou que a vila deles estava perdida, mas seu pai garantiu que o mago iria subjugar o monstro. Ele disse ao garotinho que o mago não perderia para a criatura, pois eles conseguem acabar com monstros com uma única palavra. Agora que Turan estava de frente com o monstro, não havia um pingo de medo nele enquanto dizia calmamente para o monstro morrer. Uma onda gigantesca atingiu o monstro, jogando-o para trás, mas a criatura continuava forte como antes. Turan ficou sem palavras, pois seu primeiro ataque não funcionou. E enquanto quebrava a cabeça pensando no que mais fazer, o monstro saltou em sua direção. Turan usou outra palavra de comando, dizendo para o monstro parar, mas a criatura o errou por pouco. Turan se surpreendeu pelo fato de as duas palavras de comando que usou terem sido ineficazes contra o monstro, e, num piscar de olhos, a criatura se virou furiosa para atacá-lo de novo. Turan pulou para trás para desviar do ataque do monstro e decidiu levar a luta a sério. Turan recorreu ao jeito de um pastor e sacou a sua funda. Ele colocou a pedra na funda e usou magia para endurecê-la antes de atirá-la contra o monstro. Enquanto ela voava em direção ao monstro, ele usou outra palavra de comando para torná-la ainda mais rápida. Quando o projétil se aproximou do monstro, Turan ordenou que ele o perfurasse, gerando uma força tremenda com ondas de choque em sua esteira que atravessaram o corpo da criatura. Mas isso não foi o bastante para matar o monstro. O monstro avançou contra Turan, mal sabendo que ele ainda não tinha terminado, pois o projétil já estava voltando como um bumerangue, mirando na sua cabeça. Com uma força absurda e esmagadora, a pedra dilacerou a cabeça do monstro por trás antes que ele sequer pudesse alcançar Turan. Devido à força insana com que o projétil se movia, o monstro despencou no chão morto, e Turan se manteve totalmente calmo durante toda a confusão. Ele então decidiu apenas atirar o corpo do monstro no vale, enquanto pensava em como os aldeões simplesmente adoravam estressá-lo. Na manhã seguinte, Turan recebeu a visita inesperada de um bando de aldeões furiosos. Eles esmurraram a porta dele sem nenhuma educação, exigindo que ele saísse. Ao que parece, estavam ali para acusá-lo de ter matado Rabuz, e o cara que liderava o bando agarrou Turan pelo colarinho, chamando de sem vergonha. Ele alegou que Turan machucou Rabuz antes de jogá-lo fora para ser devorado pelos monstros. Turan respondeu calmamente que entendia o motivo deles quererem incriminá-lo, já que o homem mais velho da vila morreu sozinho, em vez dos jovens covardes que não tiveram coragem de lutar contra o monstro. Turan disse que eles escolheram incriminá-lo por ser o jeito mais fácil de tirar a culpa de cima deles e jogá-la nele. Isso deixou o cara muito puto e ele tentou dar um soco na cara do Turan, que se esquivou facilmente do golpe. Turan logo revidou, dando uma cabeçada no sujeito, o que fez o nariz dele sangrar pra caramba. No fundo, Turan se sentia satisfeito por ter magia, pois isso tornava as coisas muito convenientes. Porque bastava ele desejar algo que a coisa acontecia, ao custo de um pouco de mana. Um dos agressores avançou contra Turan com a intenção de lhe dar uma paulada, mas Turan sussurrou de forma sutil, mandando-o cair no chão. Seu desejo se realizou, e o sujeito tropeçou do nada antes mesmo de chegar até Turan. Turan continuou brincando com o resto deles, já que não precisava nem fazer muito esforço para derrubá-los. O único plano dele era dar uma surra suficiente para que eles não morressem. Logo, Turan arrancou o pedaço de pau das mãos de um dos caras, bateu na cara dele com a arma e o usou como escudo humano para receber os golpes dos outros. No final das contas, Turan deu cabo de todos eles com facilidade enquanto mantinha em segredo o fato de que era um mago. Depois de espancar todo mundo, Turan os repreendeu, dizendo que eles deviam ter usado a mesma força que gastaram brigando com ele para organizar o funeral de Rabuz.
Após a surra nos homens, Turan perguntou às mulheres que estavam com ele se elas também iriam enfrentá-lo, mas elas ergueram as mãos dizendo que não queriam problemas com ele e que foram ali só para cumprimentá-lo. Turan não ligou a mínima, já que elas não tinham culhões para lutar com ele como os homens, e mandou as mulheres arrastarem os sujeitos de volta montanha abaixo. Quando voltou para dentro de casa, Turan já sabia que a história não ia parar por ali, pois eles ainda usariam esse evento para tentar extorquí-lo quando ele fosse negociar na vila. Mesmo assim, ele não estava nem aí, porque poderia apenas bater neles até conseguir um acordo justo. Turan acreditava que nenhum encrenqueiro viria perturbá-lo novamente, já que ele já tinha lhes dado uma bela de uma surra. Ele nem termina de falar quando ouve uma batida na porta e, irritado, a escâncara perguntando quem é. Para sua surpresa, o cara parado na frente da porta não se parece com nenhum dos aldeões. Turan pergunta quem ele é, e o homem responde que só queria pedir um favor sobre suas viagens, mas parece ter pego Turan em um momento inoportuno. Turan se desculpa pela grosseria, dizendo que teve alguns convidados indesejados mais cedo. No fundo, Turan nem sabe se respondeu da maneira adequada, já que não fala com os aldeões, mesmo que sua mãe sempre o tenha ensinado sobre boas maneiras. Tentando ao máximo melhorar as coisas, Turan diz ao estranho que ele pode entrar se estiver procurando uma pousada. Pouco depois, Turan prepara o que só pode ser considerado um banquete para o homem estranho. Enquanto comem, eles conversam, e Turan informa que não fala muito com os aldeões porque nasceu e cresceu na colina. De fato, ele viveu como pastor a vida toda, e ele comenta que é estranho a cidadezinha receber turistas. Surpreendentemente, o cara o elogia, dizendo que ele tem boas maneiras para alguém que cresceu sozinho como pastor. Turan revela que aprendeu com a mãe, mas menciona que ela já faleceu devido a uma doença. O estranho faz um sinal religioso enquanto garante a Turan que sua mãe está no céu porque criou um bom filho. Depois disso, os dois engatam numa conversa normal, e Turan pergunta o que o traz até aquela cidade do interior. O homem estranho menciona que está sob contrato porque alguém lhe pediu para cuidar de um monstro na aldeia, revelando por fim que é um mago. Turan fica em choque ao ouvir isso e percebe que o homem é o mago de quem Rabous estava falando. O mago então diz a Turan que tem uma pergunta para ele, e Turan avisa que ele pode perguntar à vontade. O mago menciona que ele consegue sentir a presença de um monstro, mas não consegue ver nenhum. E é ainda mais bizarro que Turan esteja tão calmo com toda a situação, mesmo sabendo o que aconteceu. O mago ressalta que Turan é o alvo ideal para o monstro, mas não parece estar com medo. O mago diz a Turan que ele até parece muito corajoso para um pastor que nunca saiu da cidade. E, com uma voz calma e séria, o mago pergunta a Turan quem ele é. O mago solta a bomba perguntando se Turan é um mago, e isso faz entrar em modo de contenção de danos na mesma hora. Em um flashback, ele havia perguntado à sua mãe o que aconteceria se alguém descobrisse que ele é um mago. A mãe explicou a ele que existem nobres cruéis, usando pastores como eles como analogia. Ela diz que, se os nobres são pastores como eles, então os cavaleiros são como os cães que os nobres criam. Ela conta que eles podem até o tratar com amor como se fosse da família, mas também podem sacrificá-lo se for necessário. Sua mãe diz que não quer esse tipo de vida para ele e reitera o fato de que ninguém pode saber que ele é um mago, especialmente outros magos. Ela o avisa que, se descobrirem, vão tirá-lo dela e transformá-lo num cão pastor para ser descartado a qualquer momento. A mãe dele avisa que, para evitar que descubram que ele é um mago, talvez ele até tenha que matar pessoas. E agora, no presente, Turan já está considerando essa opção. O mago nota a expressão fria no rosto de Turan e pergunta por que ele não está respondendo à pergunta. Antes que Turan faça qualquer movimento para matá-lo, o mago alivia a tensão, dizendo que era tudo uma brincadeira, mas que a expressão fria dele estragou tudo. Turan então se acalma, pois também foi pego de surpresa, e se desculpa por isso, dizendo que não tem um bom senso de humor. Porém, o mago diz que ele é quem deveria se desculpar por tê-lo deixado nervoso. Turan sorri, dizendo ao mago que é a primeira vez que houve uma piada de mago, então basicamente foi pego de surpresa. O mago então lembra a Turan que eles ainda não se apresentaram e revela que é Kalrm, um andarilho. Os dois apertam as mãos em concordância, e Turan também revela sua identidade. Turan revela que fará 18 anos naquele ano, e Kalrm menciona que fará 75. Turan se surpreende com isso porque Kalrm não aparenta a idade que tem, e Kalrm revela que os magos envelhecem mais devagar que as pessoas comuns. Ele acrescenta que eles também vivem mais, e Turan pergunta como ele acabou virando um andarilho. Kalrm conta que, após servir a família Arabian por 60 anos, ele simplesmente partiu e decidiu vagar por aí sem se estabelecer em um lugar. Antes que Turan se dê conta, ele e Kalrm já estão em uma conversa profunda, deixando-o surpreso por conseguir se sentir tão à vontade com um estranho. Percebendo que já está ficando tarde, Kalrm diz a Turan que é hora de ir.
Kaorn então coloca uma prata do Zarabia na mesa, dizendo a Turan que é a mais pura entre as moedas de prata, então deve cobrir o custo da refeição. Turan aceita a moeda com muita gratidão enquanto deseja a Kaorn boa sorte na caçada. Kaorn diz a Turan para não agir como se fosse uma despedida, pois ele pode aparecer mais algumas vezes para afilar uma boia no caminho. Na manhã seguinte, Turan vai ao campo para reunir suas ovelhas e parece mais animado do que nunca. É compreensível, já que é sua primeira vez conhecendo um mago e tendo uma conversa tão agradável e confortável. Turan admite que Kaorn tinha mais senso de humor do que qualquer adulto que já conheceu na vida. Na noite anterior, Kaorn havia retornado com uma caça, e Turan simplesmente concluiu que ele é uma boa pessoa. Turan sempre achou que cavaleiros fossem cães de caça sem emoção usados por nobres arrogantes. Turan fica confuso sobre como dizer a Kaorn que não há mais monstros na colina. Naquela noite, Kaorn é visto investigando a floresta e nota que há vestígios de uma batalha, mas não consegue sentir a presença de nenhum monstro. Ele repara na pedra convenientemente alojada numa árvore ao lado das árvores que foram derrubadas, o que o faz pensar se o monstro já foi derrotado. Ao mesmo tempo, fica curioso sobre quem poderia ter caçado, imaginando se o chefe da aldeia encarregou outro mago além dele. Apesar disso, ele acredita que é um alívio, porque se alguém matou o monstro, a área já se tornou segura, o que é o mais importante. De repente, ele sente um cheiro estranho e, ao se virar, vê o monstro leopardo que Turan derrotou caminhando em sua direção. No entanto, as coisas ficaram complicadas, porque o monstro se transformou em um espectro, e Kaorn entra em pânico pois não esperava que alguém fizesse algo assim. Enquanto ainda tenta entender o que está acontecendo, o monstro o ataca, forçando-o a saltar para trás. Aparentemente, um monstro vira um espectro se alguém o derrota e não absorve ou dispersa a mana do seu cadáver. Isso é de conhecimento geral entre os magos, e ele acredita que todos deveriam saber disso. O monstro avança contra ele novamente, mas Kaorn salta no ar para se esquivar do ataque, e agora ele tem certeza de que a pessoa que derrotou o monstro é um mago. Mas ele não entende por que deixaram que virasse um espectro. Ele se pergunta se a pessoa é uma novata, mas ao mesmo tempo não quer acreditar nisso, porque não tem como um novato derrubar um monstro tão forte quanto o monstro leopardo para o qual ele está olhando. Como não consegue entender o motivo de o monstro ter sido deixado para virar um espectro, Kaorn conclui que terá que destruí-lo. Kaorn conjura uma flecha mágica e a dispara contra o monstro, mas, para sua surpresa, o ataque mágico é anulado. Kaorn fica chocado com isso, porque só pode significar que a mana do monstro é mais forte que a dele. Num piscar de olhos, o monstro desaparece bem na sua frente, deixando-o em pânico, pois ele nem sabe o que mais a criatura planejou para ele. De repente, o monstro surge por trás, lançando um corte poderoso contra ele. Kaorn quase não consegue desviar e acaba sendo cortado, e é nesse ponto que ele percebe estar lidando com um monstro que um mero cavaleiro não consegue enfrentar. Com sua observação, ele deduz que a pessoa teria que ser um nobre de baixo escalão para ter alguma chance. O suor escorre pelo seu rosto de medo, pois cruzar com um monstro assim em um vilarejo remoto é a última coisa que ele esperava. Vendo quão perigosa a situação é, Kaorn conclui que está acabado, mas ele não tem intenção de morrer sozinho e planeja levar o monstro junto com ele. Ele começa a concentrar toda a sua mana na mão, planejando apunhalar o monstro diretamente no instante em que ele avançar. Bem nesse momento, o monstro faz o que ele previu, e Kaorn também salta em direção a ele, pronto para se sacrificar para matá-lo. Pouco antes do monstro o alcançar, uma poderosa explosão mágica surge ao longe e atravessa o monstro, derrotando-o com um só golpe. A expressão de Kaorn mostra o quanto ele está aliviado, e então, ele ouve uma voz familiar atrás dele, perguntando se ele está bem. Kaorn se vira em choque, expressando sua descrença de que Turan era um mago o tempo todo. Turan confirma isso, e Kaorn pergunta por que ele não o avisou. Turan fica calado ao ouvir isso, e Kaorn reformula a pergunta, questionando por que Turan o ajudou, já que poderia simplesmente ter ido embora. Turan decide lhe contar o motivo. E para saber disso, ele relembra a noite anterior, quando Kaorn havia voltado com um animal selvagem que tinha caçado. Turan perguntou a ele por que estava bancando o herói quando poderia ganhar muito dinheiro com suas habilidades. Kaorn então revelou que os aldeões são dignos de pena porque vivem na fronteira sem proteção básica. Turan lembra que a culpa não é dele, mas Kaorn avisa que ele é um mago que herdou o poder de um deus. Portanto, ele acredita que é o seu dever proteger os plebeus. Kaorn admite que nem todo mago pensa como ele, pois cada um tem seus próprios pensamentos e seu jeito de viver. Agora no presente, Turan diz a Kaorn que todos têm o seu próprio jeito de viver, assim como ele lhe disse naquela noite. De repente, o monstro os ataca de novo, mas eles conseguem sair do caminho bem na hora. Kaorn então avisa Turan que eles não dão conta do monstro, pois é uma criatura que não se pode enfrentar a menos que se seja no mínimo um nobre.
Turan manda Kaorn ir embora e avisar o chefe da aldeia imediatamente para que eles evacuem, enquanto ele tenta segurar o monstro. No fundo, Kaorn está preocupado por não ter chance alguma contra o monstro, mas ainda assim não tem escolha a não ser fazer a sua parte. Justo então, Turan diz que ele não precisa se preocupar, porque se o seu último ataque acertou, ele não tem com o que se estressar. Kaorn fica pasmo ao ouvir isso, porque Turan está dizendo indiretamente que o último ataque que usou não foi nem com sua força total. Isso deixa Kaorn em choque, pois Turan está basicamente jogando no mesmo nível dos nobres, ou até superior. Kaorn assiste enquanto Turan começa a absorver a mana do ar, preparando-se para um ataque devastador. E é nesse momento que Kaorn percebe estar diante de um mago que tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, Turan está disposto a dar tudo de si porque também tem curiosidade sobre seu próprio limite. Com a mana transbordando ao seu redor, ele consegue juntar pedras o suficiente para servirem de projéteis contra o espectro. Kaorn então lhe diz que não permitirá que ele lute contra o espectro sozinho, pois não importa quão excepcional seja o talento dele, o espectro é um oponente absurdamente duro. Kaorn acredita que eles precisam juntar forças, mas muda de ideia imediatamente quando Turan lança sua primeira onda de ataque e ele vê o quão mortal ela é. Ele percebe que só vai atrapalhar, e a única coisa que pode fazer naquele momento é fazer o talento de Turan florescer. O ataque de Turan deixa uma força poderosa, mas quando a poeira baixa, o espectro continua ativo. Turan fica chocado com isso, e Kaorn avisa que não é possível matar um espectro com ataques físicos. Turan pergunta a Kaorn como deve matá-lo sem ataques físicos, e ele responde que a única maneira de aniquilá-lo é com fogo ou relâmpagos. Turan segue o conselho de Kaorn e tenta queimá-lo, mas não funciona, e Kaorn avisa que ele está fazendo isso da forma errada. Kaorn não consegue acreditar que Turan não saiba nem o básico do senso comum de um mago, pois para aplicar o poder de um mago a outro ser vivo, estabelecer o processo certo é um requisito básico. Kaorn começa a perceber que Turan pode ter sido quem matou o monstro e o deixou se transformar em um espectro. O espectro continua causando caos na tentativa de pegar Turan, mas ele finalmente entende uma verdade, o fato de que Turan nunca absorveu mana na vida. Ele então diz a Turan para não apenas acender o fogo, mas que ele deve criá-lo e depois dispará-lo. Turan segue a sugestão de Kaorn e começa a conjurar fogo na palma de sua mão. Aparentemente, é normal para um mago criar fogo, mas controlá-lo é o verdadeiro problema, pois exige um treinamento especial. No entanto, ele fica em choque absoluto quando Turan conjura uma bola de fogo sem fazer o menor esforço. Turan então lança o fogo no espectro, aumentando a intensidade quanto mais ele entra em contato. O espectro grita de dor, e Kaorn diz para ele continuar injetando mana no fogo para que não apague, pois ele deve reduzir o espectro completamente a cinzas. Turan mantém a intensidade com uma expressão serena até que o espectro seja finalmente reduzido a um esqueleto carbonizado, chocando Kaorn por terem acabado de vencer um oponente dificílimo. Kaorn fica abalado com o fato de que um espectro que exigiria a presença de um nobre foi facilmente derrotado por um pastor das montanhas. Turan então pergunta a Kaorn se acabou, e Kaorn diz para ele absorver a mana primeiro se não quiser enfrentar outro espectro em breve. Turan pergunta como ele deve fazer isso, e Kaorn explica que ele precisa se imaginar drenando algo para dentro de si. Turan concorda e estende a mão para fazer o que foi dito. Nesse instante, a mana começa a deixar o corpo do monstro e entra completamente em seu corpo. Kaorn diz a Turan que ele vai sentir uma espécie de prazer, e Turan admite que nem acreditou nisso no começo. Kaorn se vê obrigado a perguntar se é realmente a primeira vez que ele absorve mana, e Turan responde que sim. Acontece que, após o primeiro despertar, a mana cresce lentamente com a idade, e a melhor maneira de aumentá-la é matando monstros ou magos para absorver sua mana. No entanto, é ainda mais chocante que essa tenha sido a primeira absorção de mana de Turan, e ele já seja capaz de lidar com a magia em um nível tão elevado. Isso mostra a Kaorn que o potencial inato de Turan está em um nível totalmente diferente. De repente, Kaorn chama o nome de Turan, pedindo desculpas por sua indelicadeza enquanto pergunta a qual casa ele pertence. Turan simplesmente diz a Kaorn para cuidar de seu braço ferido primeiro, e Kaorn fica chocado ao ouvir isso. Eles retornam à casa de Turan. Após limpar o braço e aplicar um curativo, Kaorn pede desculpas por estressar Turan. No entanto, Turan lembra ao cara que já lhe disse inúmeras vezes que não vem de uma família estimada, pois é apenas um pastor que nem sabe quem é seu pai. Kaorn então pergunta por que alguém tão poderoso quanto ele seria um pastor. Kaorn garante a Turan que não tem a intenção de menosprezá-lo, mas avisa que isso não combina nada com ele. Turan revela que foi um pedido de sua mãe, explicando a Kaorn que ela dizia que os nobres apenas usam os magos como ferramentas e depois os descartam. Após ouvir isso, Kaorn diz a Turan que sua mãe era muito sábia. Turan fica surpreso, pois esperava que Kaorn chamasse sua mãe de superprotetora, mas Kaorn reforça que sua mãe era sábia.
Ele explica que os magos têm um grande poder, e isso inevitavelmente traz conflitos. Ele explica que, alguns anos atrás, houve uma grande guerra entre grandes casas nobres, e foi um conflito sangrento entre a casa de Arabian, a qual ele servia, e a grande casa de Zahar. Ele revela que muitos perderam suas vidas nessa guerra, pois de cerca de 3.000 cavaleiros de Arabian, mais de 900 pereceram. Infelizmente, todas as pessoas próximas a Corna estavam entre as baixas. Corna menciona aqueles que morreram na guerra, e isso inclui sua amada esposa e seu filho. Corna revela que foi o único que restou, e é por isso que a mãe dele estava certa até certo ponto, pois a vida de um cavaleiro pode se extinguir de forma mais fácil e vazia do que a de um plebeu. No entanto, ele avisa que a mãe dele estava errada sobre uma coisa, e isso diz respeito à sua aptidão. Turan fica confuso com isso, e Corna explica que ele é um cavaleiro com habilidades medianas, mas Turan foi capaz de abater um monstro que ele próprio não conseguiu. Cornan diz a Turan que o seu potencial está no nível de um nobre, e não de um mero cavaleiro. Na verdade, ele avisa que a sua aptidão é de altíssimo nível. Turan então conta a Kaorn que sua mãe lhe disse que seu pai era um cavaleiro, mas a essa altura, ele já acha que isso é mentira. No entanto, Kaorn explica a ele que existem filhos piores que cavaleiros nascidos de nobres, assim como também há filhos incríveis com nível de nobreza nascidos entre os cavaleiros. Kaorn então diz a Turan que seria muito melhor se ele deixasse a montanha. E quando Turan pergunta o motivo, ele responde que os humanos precisam de mais nobres e cavaleiros. Aparentemente, os humanos ainda não são os predadores alfa do mundo, pois as outras raças que foram expulsas pelos deuses continuam observando, à espreita de uma chance para ascender novamente. E no meio de toda essa destruição iminente, os nobres só continuam a travar guerras uns contra os outros. Kaorn diz a Turan que é exatamente por isso que ainda precisam de nobres fortes e gentis como ele. Kaorn caminha até a porta e pergunta a Turan se ele está realmente satisfeito em viver como pastor. Turan tira um momento para pensar e pergunta a Corna no que ele possivelmente ganharia descendo a montanha, e Corna responde que tudo depende do que ele deseja. Corna menciona que tudo, desde fama até formar uma família, é difícil de obter, mas isso fica a cargo de sua imaginação. Enquanto Kaorn sai da casa, ele diz a Turan que ele poderia se tornar um andarilho como ele, matando monstros que ameaçam as pessoas, ou um explorador que se aventura rumo ao desconhecido. Na verdade, ele pode até ser adotado por uma casa nobre e trilhar o caminho do poder. Turan segue Cornan e diz que ele tem razão, pois seria muito mais interessante para ele explorar o mundo do que pastorear ovelhas na montanha. Turan admite que, pela primeira vez na vida, está curioso sobre o mundo exterior. Por outro lado, Cornan diz que talvez ele já esteja criando uma expectativa indesejada, mas garante que irá apoiá-lo com todas as possibilidades que tiver. Nesse instante, Cornan pergunta qual é a sua habilidade de linhagem, mas Turan não faz a menor ideia do que isso significa. Cornan pede desculpas por jogar isso em cima dele, admitindo ter se esquecido totalmente da parte em que ele não sabe nada sobre magia. Cornan então revela que uma habilidade de linhagem é um traço que os nobres herdam de seus ancestrais, os Freyans. Ele diz que a posse de uma linhagem é exatamente o que separa um cavaleiro de um nobre. Cornan então pergunta se houve algum feitiço que pareceu incomumente fácil e simples quando ele usou magia, ou se ele tem alguma habilidade excepcional que não exige o uso de magia. Turan revela que tem um bom faro e que também é muito bom em atirar pedras. Cornan avisa que seu sentido de olfato pode ser considerado uma habilidade de linhagem, e atirar armas também é um dos traços da casa de Arabian. Ele explica que é um traço comum, mas Cornan pede a Turan para lhe contar mais. Após revelar todas as suas habilidades, Turan nota que a expressão de Cornan parece diferente de antes. Turan pergunta o motivo, e Cornan revela que finalmente descobriu a qual casa Turan tem parentesco, ao que Turan pergunta qual casa é. Com uma voz fria, ele revela que é uma das grandes casas, a casa de Zahar, a mesma que travou a guerra sangrenta contra a casa de Arabian. No momento em que Turan ouve isso, ele entende imediatamente a mudança repentina na expressão de Cornan. Turan não consegue acreditar que pertence à mesma casa que Cornan tanto odeia. Isso deixa Turan imaginando o que poderia realmente dizer ao homem naquele momento. Ele pensa em pedir desculpas, mas então se dá conta de que o que aconteceu foi resultado das ações de familiares que ele nunca sequer conheceu, o que significa que são praticamente estranhos. Cornan nota a expressão de preocupação em seu rosto e dá um tapinha amigável em seu ombro, dizendo para não se preocupar com o que aconteceu, pois ele não participou da guerra. Ao mesmo tempo, Turan tenta dizer algo, mas Cornan avisa que isso é uma situação do mundo dos adultos. Ele diz que se eles tentarem lavar sangue com sangue, acabarão apenas continuando a lutar para sempre. Turan então pergunta se ele não se arrepende de ter dito para ele descer a montanha. Admite que se Turan descer a montanha em busca de poder, inevitavelmente acabará se juntando à família Zahar, mas garante a Turan que confia no caráter dele.
Turan não tem ideia do que ele está dizendo, e Cornan diz a ele que está falando sobre a bondade em seu coração, que o impulsionou a salvá-lo do monstro. Além disso, Turan revelou a verdadeira identidade que esteve escondendo por toda a sua vida. Karn diz que existe a possibilidade de que, se alguém como Turan chegasse ao poder na família Zahar, ele poderia evitar que uma guerra terrível voltasse a acontecer. Kaur então se vira para sair, dizendo a Turan que não há necessidade de pensar demais sobre tudo isso, já que Turan ainda nem decidiu se vai se juntar à família Zahar ou não. Turan o detém, dizendo que seus pensamentos agora estão claros, porque ele gostaria, sim, de descer a montanha. Cornan o elogia, dizendo que ele tomou a decisão certa, mas Turan avisa que não irá imediatamente, deixando claro a Cornan que só descerá assim que o ferimento dele cicatrizar. Cornan fica surpreso ao ouvir isso e admite abertamente que Turan é uma boa pessoa. Mais tarde, Cornan se senta para explicar os fundamentos de tudo a Turan, dizendo que, para usar a magia, ele precisa de mana, e é por isso que ela é considerada a chave para a onipotência. Ele diz a Turan que não é um poder verdadeiramente onipotente como o nome sugere, mas ressalta que para usar a magia, ele precisa de uma mana que seja perfeitamente compatível com ela. Turan então pergunta qual é o critério para a mana que combina com a magia, e Cornan informa de que a dificuldade da magia é amplamente determinada por 3 fatores. O primeiro é a linhagem, o segundo é a afinidade, e o terceiro é a causalidade. O primeiro, a linhagem, é determinado pelo sangue real com o qual a pessoa nasceu, e isso se aplica à maioria dos nobres que não são cavaleiros. Ele dá um exemplo disso, dizendo que seria extremamente difícil para Turan curar suas próprias feridas com magia porque ele não é da linhagem Revista do Sul, que pode fazer esse tipo de coisa mesmo sem nenhum treinamento. Quanto ao segundo, a afinidade, Cornan diz que é mais ou menos considerada como familiaridade. É o conceito de que um mago pode realizar facilmente as tarefas que prefere ou às quais está mais acostumado. Um exemplo disso é a forma como ele criou a bola de fogo como se estivesse jogando uma pedra. Turan confirma isso, dizendo que se ele simplesmente tivesse criado chamas, talvez não alcançasse a mesma velocidade ou poder de fogo. O último é a causalidade, mas ele confessa que também não a compreende totalmente. Cornan pergunta a Turan o que ele acha que aconteceria se ele tentasse matá-lo diretamente usando mana, e Turan responde que alguma luz brilharia de sua cabeça, e isso seria tudo. Cornan diz a ele que esse é exatamente o fenômeno que ocorre pela falta de causalidade. Ele colocou a mão sobre um copo na mesa, fazendo com que o conteúdo começasse a borbulhar. Ele o avisa que algo assim acontece quando não há uma causa apropriada para o resultado desejado e quando o que precisa ser alcançado é excessivamente difícil. Turan então responde que pegou o jeito da coisa, porque se quisesse matar Cornan, bastaria criar uma causa de morte que parecesse com a criação e o disparo de chamas, em vez de gastar mana desejando a morte dele. Turan segue o mesmo processo ao acender um fogo na xícara, dizendo que seria mais prático matar Cornan daquele jeito, pois criar e disparar fogo é mais natural do que acender um diretamente. Cornan fica satisfeito com a forma como Turan conseguiu explicar tudo e diz que ele poderia ter se tornado um professor em vez de um mago. Turan diz a Cornan que consegue controlar os animais como deseja, mas quer saber por que as bestas mágicas precisam de causalidade. Cornan explica que isso se deve à mana delas, e os dois continuam uma longa e entediante conversa sobre como a magia funciona. No fim, Cornan diz a Turan que a linhagem Zahar também possui uma magia especial, que envolve ser habilidoso em furtividade e rastreamento. Ele sugere que Turan faça um teste, e o garoto concorda. Turan deseja não ser visto e, para a surpresa de Cornan, ele realmente consegue. Turan se torna visível novamente, e um preocupado Cornan diz que já fazia um tempo desde a última vez que vira aquilo, admitindo que é uma habilidade assustadora. Ele conta a Turan que essa era a habilidade que os cavaleiros Arabian mais temiam durante a guerra. Porém, Cornan alerta Turan de que a técnica não é invencível, mesmo parecendo ser bastante poderosa. Cornan então diz a Turan que vai lhe ensinar mais métodos de treinamento mágico, forçando Turan a perguntar se ele não está ensinando coisas demais a um mago de uma família inimiga. Cornan responde que Turan o curou e salvou sua vida, além de lembrá-lo de que confia em seu caráter. Mais tarde, Turan desce até a aldeia para informar seu plano de vender as ovelhas e ir embora. Na verdade, ele já arrumou suas coisas, e o chefe da aldeia entra em pânico, perguntando por que ele tomaria tal decisão sem consultá-los primeiro. Turan simplesmente diz ao homem para dar um jeito de encontrar outro pastor, pois não acha que seja da conta de ninguém o que ele faz com seus próprios bens. No entanto, ele avisa para comprarem as ovelhas por um preço justo, senão ele vai apenas soltar todas elas e partir. Turan diz que eles são livres para tentar capturar as ovelhas depois disso, mas tem certeza de que terão muita dificuldade. O chefe da aldeia fica frustrado, mas sabe que Turan é um homem de palavra, e não há sentido em irritá-lo. O chefe da aldeia não tem escolha a não ser pagar pelas ovelhas, dizendo a ele para fazer o que bem entender. Depois disso,
Cornan e Turan partem, mas Turan de repente se lembra de que a aldeia ainda deve uma compensação a Cornan, e Cornan avisa que não tem intenção de cobrar a taxa, pois foi Turan quem subjugou a fera. Logo em seguida, eles chegam a uma bifurcação na estrada, e Cornan diz a Turan que é ali que eles se separam. Ele pede desculpas por recusar a oferta de viajarem juntos, pois se sente mais confortável sozinho. Turan garante que não há problema e agradece por tudo. Com isso, os dois se despedem, e Turan diz que espera que se encontrem novamente com sorrisos em seus rostos. Enquanto Cahorn desaparece à distância, Turan finalmente percebe o profundo desejo que sempre teve por uma figura paterna. Turan então continua sua jornada e, ao cruzar o deserto, avista um grupo de pessoas estranhas ao longe, o que o faz pensar se seriam mercadores viajando de aldeia em aldeia. Turan decide se aproximar para pedir informações sobre o caminho. O grupo inicialmente acha que Turan está tentando desafiá-los, mas ele explica que viaja sozinho e precisa de informações para a cidade mais próxima. O homem com o tapa-olho então diz para ele seguir a estrada de onde vieram, revelando que assim chegará a uma cidade chamada Murai. Turan então sai do caminho, agradecendo ao grupo pela informação. No entanto, quando ele está prestes a sair, o homem o impede, dizendo que ele não pode receber a informação de graça e precisa dar algo em troca. Antes que Turan perceba, o grupo o cerca, todos fortemente armados. É nesse momento que ele se dá conta de que está lidando com bandidos, e o homem com o tapa-olho avisa Turan de que estão em um deserto onde ninguém acharia estranho alguém aparecer morto. Ele exige que Turan entregue seus pertences enquanto ainda estão sendo bonzinhos, pois matá-lo só lhes daria mais dor de cabeça. Turan então choca os bandidos ao dizer que, como são caras maus que matam pessoas, ele poderia muito bem usá-los como prática, e o sorriso maligno em seu rosto é o suficiente para causar arrepios nas espinhas deles. Contudo, os bandidos se aproximam dele, acreditando que é apenas um blefe. Mas, com o movimento da mão, Turan comanda os ventos que os arremessam para longe. Turan se surpreende ao perceber que conseguiu invocar um vento tão forte com pouca ou nenhuma mana. Os bandidos gemem no chão, imaginando que acabou de atingi-los, e Turan pega seu cantil de água. Ele retira a água do cantil e a molda em flechas, usando-as para perfurar o corpo de um bandido. Turan não se sente totalmente satisfeito, pois acredita que atirar pedras seria mais forte e mais rápido. A essa altura, o líder dos bandidos percebe que estão ferrados e começa a implorar para que Turan os perdoe. Ele garante a Turan que vão lhe dar qualquer coisa, mas, enquanto ele implora, os outros tentam atacar Turan pelas costas. Bem quando estão prestes a alcançá-lo, Turan bate o pé no chão para criar estacas de areia que empalam a todos, chocando o líder dos bandidos até os ossos. Turan então diz ao cara que tem uma pergunta para ele, e o sujeito garante que vai responder o que ele quiser. Ele pergunta ao cara por que o atacaram sem um plano, já que, como acabaram de ver, ele poderia muito bem ser um mago. O líder dos bandidos então responde que Turan abaixou a cabeça mesmo quando falavam de forma rude com ele. Além disso, ele se curvou ao cumprimentá-los, então simplesmente presumiram que ele fosse uma pessoa comum. Turan agradece ao líder dos bandidos, dizendo que o que ele acabou de falar lhe ensinou algo importante. O líder dos bandidos ainda está perguntando se Turan pouparia sua vida, quando ergue os olhos e vê a morte vindo em sua direção. Antes de Turan e Cornan deixarem a montanha, Cornan havia dito a Turan para nunca ter piedade de escórias como os bandidos, pois eles nunca hesitam em machucar os outros. Turan entende que não pode poupar bandidos, porque uma vida que ele poupa por pena poderia acabar prejudicando 10 pessoas boas. Turan então se prepara para partir e segue pelo mesmo caminho de onde os bandidos vieram. Contudo, conforme avança, Turan não consegue deixar de se dar conta de que acabou de matar pessoas. Mesmo sentindo um certo nível de culpa, ele sabia que não podia poupar os bandidos, pois Cahorn o alertou explicitamente para não fazer isso. Depois de caminhar pelo deserto e refletir repetidas vezes sobre os ensinamentos de Cahorn, Turan finalmente se encontra em um mundo novo. Ele consegue olhar de cima e ver a pequena cidade de Murai, e, no momento em que entra na cidade, fica impressionado com a multidão, pois é a primeira vez que vê tantas pessoas em um só lugar. Turan fica perplexo, pois até mesmo a arquitetura é totalmente diferente da de sua aldeia. Turan finalmente tem a sensação de que chegou a uma verdadeira cidade. Turan então se aproxima de um homem que vende frutas e o cumprimenta. O homem presume que Turan quer comprar algo, mas Turan avisa que não é um cliente. Ele se lembra das palavras de Cahorn dizendo que ele deveria procurar uma estalagem sempre que chegasse a uma cidade. Turan pede ao homem para lhe mostrar o caminho de uma estalagem, mas o vendedor de frutas o enxota, mandando-o dar fora, já que não vai comprar nada. Turan se pergunta por que o homem está sendo tão rude, já que ele não sabe se é alguma regra ter que comprar frutas antes de fazer uma pergunta. Turan então aponta para uma maçã e pergunta o preço.
O vendedor revela que custa 2 ducats, e Turan tira 2 moedas, o que imediatamente mostra ao vendedor que Turan é um forasteiro. Mesmo assim, ele avisa que também não há problema em pagar com outras moedas. Bem na hora de pagar, Turan pergunta onde pode encontrar uma estalagem, e o homem diz para ele seguir direto pela estrada atrás da loja de capas antes de virar à esquerda. Ele diz que é o prédio com telhado azul, e que é a maior estalagem da cidade. Seguindo a descrição do cara, Turan chega à estalagem e é recebido pela funcionária, Lina. Turan pergunta quanto custa a diária, e a moça responde que são 16 ducats. Turan concorda em pagar, mas diz à moça que há algo mais sobre o qual ele tem curiosidade. Ele pergunta a ela se há algum monstro por perto com recompensa pela sua cabeça. Lina fica inicialmente confusa com a pergunta, mas Turan quer saber isso porque precisa matar monstros e absorver a mana deles. Além disso, caçar monstros também lhe renderia um bom dinheiro, segundo Kaor. Turan nota que Lina não está respondendo e pergunta o porquê. Ela responde que nada neste mundo sai de graça. E depois de deixá-la feliz, ela manda ele ir até a prefeitura, mas Turan não tem ideia do que seja uma prefeitura. Lina explica que é lá que eles lidam com vários assuntos públicos, e os funcionários que lá trabalham são empregados pelo Lorde da cidade. No entanto, ela avisa que provavelmente está fechada, já que já é tarde. Contudo, ela diz para ele ir até lá no dia seguinte, pois é lá que ele pode encontrar recompensas por monstros. Lina então pergunta se ele é um caçador de monstros, mas Turan não tem a menor ideia do que isso significa. Lina explica que há um ditado dizendo que se uma pessoa comum caça monstros, ela se torna um mago, e presume que Turan está tentando se tornar um. Nesse momento, um cara estranho chamado Madan, que é um caçador de monstros, surge atrás de Turan, dizendo que o que Lina acabou de falar é um fato, pois ele viu com os próprios olhos. Pelo visto, Lina e Madan se conhecem, e ela fica surpresa por ele ainda estar vivo. Madan se gaba, dizendo que já havia falado a ela que não morreria até se tornar um mago. Turan fica curioso sobre o que Madan disse e pergunta se ele pode falar mais a respeito. Madan explica que, assim como os magos ficam mais fortes matando monstros, o mesmo princípio se aplica a uma pessoa comum que mata um monstro, o que significa que ela pode se tornar um mago. Madan revela que ele e sua equipe estão caçando monstros para se tornarem magos. Turan pergunta animado se algum deles já é um mago, mas Madan diz que não. Ele menciona que, na cidade, há apenas o mago do Lorde e 3 subordinados a ele. Já que Turan disse que caça monstros, Madan repreende, dizendo que seu equipamento é muito esfarrapado e que ele nem mesmo possui uma arma. Porém, Turan avisa que possui sim, e mostra sua funda. Madan fica impressionado com o desgaste da funda, pois isso mostra que Turan a tem usado bastante. Turan admite que sim, pois ela é boa para atirar rapidamente algo do tamanho de um ovo. Madan então diz a Turan que ele pode caçar monstros raposa ou monstros coelho com a funda. Madan menciona o desejo deles de adicionar mais um atirador à equipe, e pergunta se ele tem interesse em caçar com eles. Como esperado, Turan recusa a oferta humildemente, mas agradece ao cara pela consideração. Mais tarde naquela noite, Turan se recolhe em seu quarto pensando em como o dia foi caótico. Ele se pergunta o que vai acontecer no futuro, pois não acreditava que realmente deixaria a vila. Turan está brincando com sua magia quando seus sentidos lhe dizem que há alguém por perto. Ele se levanta da cama e exige saber quem está atrás da porta. Acontece que Kaorn tinha lhe dito para nunca baixar a guarda, mesmo hospedado em uma estalagem, pois estar em uma cidade não significa que seja seguro. Turan então se prepara para um ataque enquanto caminha até a porta para abri-la. Para sua surpresa, a pessoa parada na porta é Lina, que lhe faz perguntas idiotas, como se ele estivesse dormindo. Lina diz a Turan que está ali para aquecê-lo, pois achou que seu quarto poderia estar frio. Turan fica completamente confuso e pergunta o que ela quer dizer com isso. Lina toca os próprios seios, revelando que é exatamente o que ele ouviu, mas Turan continua confuso com a situação toda. Lina então diz a Turan que está pronta para fazer o que ele quiser por uma pequena quantia em dinheiro, e Turan pergunta o que aconteceria se não houvesse nada que ele quisesse. Lina agarra Turan pelos ombros, dizendo para ele não mentir porque ela consegue perceber só de olhar para o rosto dele. A expressão de Turan fica imediatamente fria, e isso porque ele se lembra do aviso de Kaorn para não se envolver com as mulheres da estalagem, já que a maioria carrega doenças. Embora os magos sejam resistentes a doenças, o problema é que ele pode transmiti-las para outra mulher se não tomar cuidado. Kaorn diz a Turan para não deixar que seu desejo o aprisione em algo de que ele vai se arrepender. Turan acaba dispensando Lina, e ela vai embora irritada. Turan começa a perceber que viver nas cidades é algo complicado, já que ele teve um encontro com o vendedor de frutas e agora já estava lidando com a Lina também. Turan volta para a cama pensando em como coloca um preço nas pequenas coisas, e isso lhe mostra que as cidades são realmente cruéis e frias. Enquanto isso,
Um dos membros da equipe de Madame pergunta por que ele queria recrutar Turan mais cedo, já que ele não parece ser grande coisa. Um deles até diz que Turan é muito arrogante e que serviria bem como isca para monstros. Madame então diz a seus companheiros que Turan o lembra de si mesmo quando era jovem. Aparentemente, Madame estava preocupado com o tipo de arma que Turan usa para caçar. Madame quer que Turan fique ao seu lado para que ele possa pelo menos viver um pouco mais. Os membros de sua equipe não conseguem acreditar no quão bondoso é o chefe deles, e sem que saibam, Turan pode ouvi-los do seu quarto. Ele dá um leve sorriso ao ouvir isso, pois percebe que a cidade pode não ser totalmente fria e sem coração como ele pensava. Na manhã seguinte, Turan vai até a prefeitura, onde encontra um funcionário rude. Ele diz ao homem que quer caçar monstros, mas a expressão e o silêncio do homem lembram Turan do que Kaorn lhe disse sobre como o mundo não seria gentil com ele. Turan pergunta a Kaorn por que o mundo não seria gentil, e Kaorn diz, porque não há motivos para isso. Ele diz a Turan que a única maneira de fazer as pessoas o tratarem com gentileza e respeito é revelando que ele é um mago, pois isso fará as pessoas comuns baixarem a cabeça. O funcionário então lhe entrega um livro, dizendo-lhe para dar uma olhada nele antes de devolvê-lo. Turan percebe que se trata de um monstro-corvo, e o homem pede que ele traga o cadáver de volta se conseguir matá-lo. O homem lhe diz que matar o monstro e não absorver a mana o transformará em uma aparição, mas Turan já sabe disso. O funcionário avisa que a pena para essa infração, sob a lei da cidade, é a execução. Turan então pergunta ao funcionário se os cavaleiros não caçam monstros, e o homem responde que os cavaleiros não têm tempo livre para fazer isso. Basicamente, o trabalho de um cavaleiro é manter a ordem na cidade, enquanto caçar monstros fora dela é para pessoas como Turan. Turan ignora a grosseria do cara e sai para caçar o monstro, mas o funcionário acredita que ele só vai acabar morrendo. Não muito tempo depois, Turan retorna com o monstro-corvo ostentando um buraco enorme no peito, deixando os funcionários em choque total. Eles ficam ainda mais surpresos que Turan tenha conseguido trazer o cadáver do monstro tão rápido. Eles perguntam se ele agiu sozinho, e ele diz que sim. E em vez de discutir com eles, Turan apenas pede a recompensa. Um deles corre até o balcão para pegar o dinheiro e, ao entregá-lo a Turan, sugere que ele descanse um pouco, pois deve estar cansado. Os funcionários ficam confusos porque Turan matou o monstro de uma forma tão limpa que quase tudo foi preservado. Só então, o funcionário que o atendeu mais cedo nota que Turan ainda não foi embora. Ele pergunta por que ele ainda está ali, e Turan pergunta se ainda há outros monstros que valham a pena caçar. Os funcionários ficam chocados ao ouvir isso, pois não conseguem acreditar que Turan ainda tenha forças para caçar mais monstros. 3 dias depois, Turan já havia derrotado 30 monstros, e Lina lhe serviu o melhor prato do menu. Lina menciona que tem certeza de que Turan ganhou muito dinheiro, mas Turan a avisa que o dinheiro não é o seu único objetivo. Basicamente, o que ele busca é a mana do monstro, e graças aos que caçou até agora, ele ficou mais forte. Turan percebe que sua mana aumentou muito em comparação a quando conheceu Kaorn. No entanto, ele sabe que há um limite para o quanto pode ficar mais forte com a mana de monstros fracos. Momentos depois, Turan termina a comida à sua frente e chega a acreditar que alguém dividiu a comida com ele, mas dizem-lhe que ele comeu tudo sozinho. Turan elogia o chefe, dizendo-lhe que a comida estava deliciosa, e o chefe aceita o elogio, dizendo que fará ainda melhor da próxima vez. Turan está prestes a ir para o seu quarto quando é agarrado por trás por um dos capangas de Madame, que exige que Turan lhes dê dinheiro porque ouviram dizer que ele anda ganhando muito ultimamente. Turan não discute com o cara, e simplesmente lhe dá um tapa no rosto, chocando a ele e aos seus amigos. O amigo do cara tenta revidar dando um soco em Turan, mas ele se esquiva facilmente e o soca no rosto. O primeiro cara corre em direção a Turan com um banquinho, mas Turan bloqueia facilmente o ataque antes de mandá-lo voando com um peteleco na cabeça. Lina então grita com o grupo, dizendo-lhes para não brigarem na estalagem. Mais tarde, Madame aparece na porta de Turan curvando a cabeça para se desculpar pelo que aconteceu, dizendo a Turan que já repreendeu os dois culpados e garantindo que isso nunca mais vai se repetir. Madame menciona que o grupo anda com pouco dinheiro ultimamente, e eles devem ter ficado com inveja por causa da enorme quantia que Turan está ganhando. Madame grita com os dois, mandando que peçam desculpas, e eles seguem as ordens do chefe. Turan então pergunta a Madame se as coisas estão tão difíceis assim, e ele revela que em 3 dias, talvez eles não consigam nem pagar a diária do quarto. Só então, Turan lhe entrega uma bolsa de dinheiro, chocando Madame, que pergunta a Turan por que ele está lhes dando aquele dinheiro. Turan então lhe diz que é uma retribuição pela bondade que demonstrou ao se dizer preocupado, motivo pelo qual ele queria trazê-lo junto. Madame fica atônito ao ouvir isso e pergunta a Turan como ele sabe, mas Turan ignora a pergunta. No entanto, Turan lembra a Madame que nada é de graça e pede que ele lhe dê algumas informações. Com um sorriso brilhante no rosto, Madame garante a Turan que vai lhe contar tudo o que sabe,
pois informação é o seu ponto forte. No dia seguinte, Turan sai para uma caçada que ele acredita que pode ser a última na cidade, pois Madan já lhe deu informações sobre a próxima cidade, então é hora de ele partir. Acontece que Madan lhe deu informações muito boas, e parece que Madan também é um bom homem. Mesmo que ele não seja tão experiente quanto Cahorn, isso torna mais puro e gentil. De repente, Turan sente um cheiro forte no ar, e dispara imediatamente naquela direção, torcendo para que não seja o que ele está pensando. Turan chega ao local de onde vinha o cheiro, que não é nada além de sangue. Para piorar, ele encontra o cara que o enfrentou no dia anterior com o corpo ensanguentado. Como se isso não bastasse, ele se vira e encontra o corpo de Madan no chão, fazendo-se perguntar o que poderia ter acontecido. Só então, um dos membros da equipe, que ainda não está morto, consegue falar, dizendo a Turan que foi um monstro coelho. Turan se vira e encontra o culpado olhando para ele, e de repente, o coelho o ataca com uma velocidade ofuscante. Turan quase é atingido, mas consegue se esquivar do ataque no último segundo. Turan então saca sua funda e atira uma pedra no coelho, mas para sua surpresa, o coelho desvia do projétil. É nesse momento que Turan percebe que o coelho já está acostumado a se defender de armas de longo alcance. O coelho então ataca Turan novamente, mas desta vez, Turan fica invisível, deixando o coelho totalmente confuso. Antes que o coelho perceba, Turan aparece atrás dele e enfia uma adaga em seu pescoço. Contudo, o coelho ainda lança um contra-ataque que arremessa Turan para trás. O coelho não perde tempo antes de vir atrás de Turan novamente, forçando Turan a ficar invisível mais uma vez. Irritado, o monstro começa a causar estragos onde acha que Turan possa estar escondido, derrubando árvores em seu caminho como se não fossem nada. Após perder suas forças, ele solta um guincho estridente antes de morrer de perda de sangue. Com o monstro morto, Turan absorve sua mana e, no processo, percebe que a quantidade de mana que está absorvendo é diferente. Na verdade, é mais do que a do monstro leopardo que ele enfrentou na vila. Só então, o último cara da equipe, que o alertou sobre o coelho, expressa seu choque ao descobrir que Turan é um mago. Turan confirma, e o cara lhe pergunta por que ele está escondendo sua identidade. Turan ignora a pergunta e pergunta ao cara se eles têm familiares a quem ele possa entregar seus pertences. O cara responde com tristeza que não, e isso leva Turan de volta à noite anterior, quando Madan estava lhe falando sobre a grande cidade vizinha chamada Oren. Aparentemente, Oren tem uma biblioteca que contém milhares de livros, mas não é qualquer um que pode entrar na biblioteca, pois apenas magos são permitidos lá dentro. Após enterrar a equipe, Turan revela sua decisão de finalmente seguir para Oren, e deseja a Madan um descanso perfeito enquanto se afasta. No momento em que chega a Oren, Turan finalmente entende por que Murai era considerada uma cidade pequena, pois Oren poderia literalmente engolir Murai inteira. No portão da cidade, ele até se surpreende com a quantidade de pessoas tentando entrar na cidade. Turan se pergunta se os guardas estão revistando a procura de criminosos, mas não fica totalmente surpreso, pois afinal de contas, é uma grande cidade. Bem, quando ele está prestes a entrar, um dos guardas o detém, dizendo-lhe que não pode entrar porque nunca viu alguém vestindo roupas tão imundas quanto Turan. O guarda sugere que Turan se recolha e se limpe primeiro. Mais tarde, Turan ganha acesso à cidade e segue para a biblioteca gigante, que o deixa impressionado. Por causa do seu tamanho, Turan conclui que ela definitivamente foi construída com magia. Na entrada, ele é barrado pelos guardas, que lhe dizem que a biblioteca é restrita apenas a magos. Turan responde que é um mago, mas isso irrita os guardas que acreditam que ele é um impostor. Um deles estende a mão para Turan, e ele de repente sente algo estranho na mão. Aparentemente, Cornan tinha dito a Turan que os magos se reconhecem porque, ao sentirem a mana de outra pessoa, eles conseguem até dizer se a pessoa é mais forte do que eles. O cara quase é esmagado pela força opressora de Turan, tanto que ele até cai no chão, forçando seu colega a perguntar o que há de errado com ele. O cara garante ao colega que está bem, mas no fundo, ele percebe que Turan não é um mago comum, pois ele é no mínimo da classe nobre ou superior. O cara se levanta imediatamente para se apresentar como Kenya, um cavaleiro da casa Valtas. Kenya pergunta a Turan de qual casa ele é, e Turan exige saber se precisa dizer isso antes de entrar. Kenya diz que não, revelando que para usar a biblioteca, ele precisará da permissão do mestre de Valtas. Kenya então revela que vai entrar em contato com a casa Valtas. Antes que Turan perceba, algo que ele achou que seria um processo simples já o levou para a mansão Valtas. Ele é levado a uma grande piscina onde criadas o atendem, banhando seu corpo. Quando ele finalmente começa a se sentir desconfortável, ele pede para que parem, perguntando se ele mesmo pode se lavar. As criadas então dizem que serão punidas se não atenderem adequadamente a um estimado convidado. Para evitar causar problemas a elas, Turan diz para fazerem o que quiserem. Quando terminam e Turan veste as roupas finas que recebeu, até as criadas ficam maravilhadas com a beleza dele.
Elas imploram que ele as perdoe, mas ele garante que não há nada a perdoar. No entanto, as criadas pedem que ele pare de falar com elas de forma tão casual, e Turan não consegue acreditar no que está acontecendo. Mais tarde, Turan conhece a jovem rude da casa, uma garota ruiva, Azela. Azela pergunta a Turan de qual casa ele é, e Turan responde que, por motivos pessoais, é difícil dizer. Azela fica surpresa com isso e, no fundo, já está arquitetando uma pegadinha maldosa, já que Taran está escondendo quem é. Azela de repente libera sua mana enquanto diz para Taran fazer o mesmo. Taran faz o que foi dito e, enquanto Azela emite uma aura amarela de seu corpo, Taran libera uma aura azul. A presença deles é tão esmagadora que aqueles que estão na sala são forçados a baixar a cabeça. Depois de se exibir, Azela elogia Turan antes de dizer sutilmente para ele se casar com ela. Como de costume, a expressão de Turan fica fria em choque e confusão. Até o mordomo de Azela é forçado a dizer para ela parar de falar coisas desnecessárias. Azela tenta amenizar a situação dizendo que era uma piada, mas depois se vira para Turan, dizendo para ele ainda pensar no assunto. Depois que Azela vai embora, Turan olha para os próprios dedos e percebe que estão tremendo. Ele se dá conta de que a mana de Azela é, na verdade, comparável à dele. Momentos depois, ele vai até o escritório do patriarca, onde conhece o líder da casa, Hugh Valtas. Após as apresentações, Hugh diz estar ciente da necessidade de Turan de usar a biblioteca, e o avisa que não há nenhuma magia antiga incrível por lá. Na verdade, ele o informa que não há nenhum método secreto para ele aumentar a sua mana, mas Turan garante que está tudo bem, porque ele nunca quis nada disso. Hugh então diz a Turan que não vai impedi-lo, já que ele ainda quer isso, e revela que não há nada dentro da biblioteca que seja considerado informação confidencial da casa deles. Como já ficou tarde, Hugh diz para Turan voltar no dia seguinte, e Turan garante que não vai se esquecer de sua gentileza. No dia seguinte, os guardas cumprimentaram Turan com todo o respeito após confirmarem o seu passe para a biblioteca. Turan entra na biblioteca e fica totalmente maravilhado com o quão enorme e magnífica ela é. Ele ainda está olhando ao redor quando um garotinho aparece ao seu lado, dando as boas-vindas à biblioteca e revelando que é o bibliotecário. Ele diz a Turan que agora vai explicar as regras da biblioteca para ele. No fundo, Turan fica chocado porque não esperava que uma criancinha fosse o bibliotecário. Ele avisa que a primeira regra é que ele não pode danificar nada, porque se o fizer, terá que pagar por isso. Em segundo lugar, não é permitido levar nenhum livro para fora da biblioteca. Ele então acrescenta que ficará de olho nele enquanto estiver usando a biblioteca, mas Taran pede que ele mantenha uma certa distância quando ele estiver lendo para não se sentir desconfortável. Como o garotinho é o bibliotecário, Taran pergunta se ele também lê os livros da biblioteca, e ele confirma, dizendo a Taran que pode ajudá-lo a encontrar qualquer coisa do seu interesse. O bibliotecário pergunta a Taran se ele quer romance ou história, mas Turan simplesmente diz que o que ele quer é aprender o senso comum básico sobre o mundo. Pouco tempo depois, o bibliotecário traz uma pilha de livros para Turan, dizendo que eles têm centenas de anos, e acredita que não são exatamente o que ele procura. Ele então traz outro conjunto de livros, dizendo que esses devem ajudá-lo. Turan agradece pela ajuda e fica maravilhado com o quão incríveis os livros são. Turan abre uma página e é como se fosse recebido no paraíso, de tão incrível que a leitura soa. Turan imediatamente se apaixona pela leitura, e passa a repetir a mesma rotina todos os dias. Graças a isso, Turan consegue entender a geografia do mundo, as diferentes raças e a etiqueta dos magos. Na verdade, ele chega a aprender como vários itens eram fabricados e processados. Com cada pedaço de conhecimento que ele acumulava, seu mundo, que antes era um espaço desconhecido, tornava-se mais claro e vívido para ele. Dias depois, Hugh convida Turan para o seu escritório, pois ouviu dizer que Turan tem aproveitado a biblioteca muito bem. Hugh diz a Turan que, além do fato de estar o tratando como um nobre, permitir que ele use a biblioteca também é um ato de boa vontade. O homem então diz a Turan que gostaria de receber um pagamento por essa boa vontade, e Turan pede para ele revelar o que precisa. Hugh menciona que um monstro apareceu ao norte da cidade e tem atacado os viajantes. Turan pergunta se ele quer que ele o casse, e Hugh menciona que 4 cavaleiros foram caçá-lo anteriormente, mas nunca retornaram. Desta vez, ele quer que um nobre intervenha, mas a casa Valtas só pode mobilizar 2 pessoas no momento. Turan não fica totalmente insatisfeito com isso, já que proteger as pessoas é o que os magos fazem, mas ele sente que há algo de errado. Hugh continua dizendo que a Estrada do Norte foi bloqueada e está em uma importante rota comercial para a cidade, sendo que a situação já está assim há 10 dias. Quando Turan ouve isso, ele percebe que o problema já estava acontecendo antes mesmo de ele chegar à cidade, e foi por isso que Hugh deixou usar a biblioteca tão facilmente. Logo depois, o grupo que vai para a caçada se prepara para deixar o castelo, e Azela é uma deles.
Azela reclama sobre o quão inseguro seu pai é por ter enviado Turan junto com eles. Também está no grupo um dos membros da família, Marvin Valtas. Enquanto avançam pela floresta, Marvin pergunta a Turan se ele está interessado em Azela, mas Turan diz que não, e Marvin responde que isso é um grande alívio. Momentos depois, eles encontram uma carruagem destruída, obra do monstro que estão rastreando. Os soldados olham ao redor para investigar a área, mas Turan é o primeiro a perceber o que realmente está acontecendo. Ele diz ao grupo que o monstro que estão procurando é um macaco, e Azela fica curiosa para saber como ele chegou a essa conclusão. Turan aponta para a marca de mão à distância, e revela que o macaco deve ter atacado as pessoas da carruagem antes de voltar para a floresta. Turan diz a eles que conseguirão encontrar o macaco se seguirem a sua trilha. Azela revela que ela não tem esse tipo de magia, e nem Marvin. Turan então os interrompe, revelando que vai tentar dar uma olhada. Azela fica surpresa ao perceber a qual linhagem Turan pertence, e Turan pega um pedaço de pano dos destroços para focar no macaco. Turan sente de onde a mana está vindo e aponta na direção que eles precisam seguir. Pouco tempo depois, eles chegam a um riacho onde a trilha termina. Ele diz a eles que o monstro deve ter se lavado na água, e Azela fica chocada ao ouvir que uma mera besta é capaz de fazer isso para evitar ser rastreada. Turan tenta acalmá-los, dizendo que o monstro pode ter se lavado apenas porque estava com vontade. De repente, Turan sente o cheiro novamente e grita, avisando que o monstro está atrás deles. Assim como ele disse, o monstro surge atrás deles, e a sua aparência é aterrorizante. Como se isso já não fosse ruim o bastante, o macaco atira pedras neles. As pedras viajam em alta velocidade, cortando os cavaleiros, mas Taran consegue desviar do ataque. Surpreendentemente, ele percebe que Azela e Marvin usaram 2 cavaleiros como escudo em vez de tentarem se esquivar do ataque. Turan fica extremamente decepcionado e percebe que sua mãe não estava nem um pouco errada. O monstro se vira para tentar escapar, mas Azela ordena que os cavaleiros o persigam. Bem quando estão prestes a perder o macaco, uma pedra voando a uma velocidade alucinante passa pela cabeça de Azela, corta a formação dos cavaleiros e atravessa o corpo do monstro, derrubando-o no chão. Azela e Marvin se viram em choque apenas para ver que foi Turan quem atirou a pedra no macaco com o seu estilingue. Com o monstro incapacitado, Azela lança sua magia de bola de fogo nele, torrando-o com um poder de fogo esmagador que quase aquece todo o ecossistema ao redor. Taran, por outro lado, fica impressionado por finalmente ter entendido a linhagem da Casa Valtas, que são piromaníacos. Depois de terminar de torrar o macaco, Azela admite que sentiu um pouco de medo quando a pedra veio na direção deles. Enquanto Azela e Marvin estão ocupados provocando um ao outro, os cavaleiros feridos gritam por socorro. Azela os repreende, dizendo para pararem de choramingar. Há até um cara que teve o braço inteiro arrancado, fazendo a equipe começar a prestar os primeiros socorros aos cavaleiros feridos. Turan, por sua vez, fica aliviado por não haver fatalidades. E mesmo sendo um ataque surpresa, ele acredita que as lesões graves poderiam ter sido evitadas. Ele tem certeza de que Marvin e Azela são mais fortes do que os cavaleiros, mas ainda assim seguiram em frente e usaram pessoas mais fracas do que eles como escudos. Marvin percebe a expressão estranha no rosto de Turan e pergunta qual é o problema, mas Turan diz que não é nada. Azela então diz a Turan que ele é bem-vindo para absorver a mana com eles. Turan concorda, e o trio cerca o macaco para começar a absorver a mana. Aparentemente, Taran tinha lido em um livro que, mesmo que várias pessoas absorvam a mana ao mesmo tempo, o grau de aprimoramento não diminui. Pouco tempo depois, Marvin e Azela param porque já estão no limite. Mas, para a surpresa deles, Turan ainda está no processo de absorver mana. Azela finalmente entende por que seu pai mandou que ele seguisse, pois o nível de proficiência em feitiços e a capacidade de mana dele até mesmo rivalizam com os dela. Na verdade, é ainda mais surpreendente porque Turan é um nobre que nem sequer atingiu seu limite de crescimento ainda. Mais tarde, o grupo retorna ao castelo e Marvin elogia Turan, dizendo que foi graças a ele que conseguiram derrotar o monstro. No entanto, Turan tenta se manter humilde, dizendo que não foi nada de especial. Na verdade, ele lamenta não ter percebido antes, o que deu ao monstro a chance de dar o primeiro golpe. Além disso, Turan não achava que o monstro também teria a habilidade de rastreamento. Eles ficam surpresos ao ouvir isso, e Turan explica que diferentes habilidades despertam dependendo das características externas do monstro. Ele avisa que o macaco que mataram tinha mãos e olhos grandes, mas que não se parece com sua forma original. Turan acredita que o macaco provavelmente despertou a habilidade de atirar coisas com muita força e a capacidade de enxergar de longe ou através da floresta. Marvin fica impressionado com o quanto Turan é bom com essas coisas, e Turan menciona que deu uma olhada em uma enciclopédia de monstros na biblioteca. Marvin fica surpreso com isso, pois ninguém vai à biblioteca por ela ser considerada um lugar entediante.
Azela admite que entrou lá uma vez, há muito tempo, por curiosidade, mas estava cheia de livros difíceis. Então ela foi embora sem nem ler metade de um volume. Turan então diz aos dois que, da próxima vez que tiverem a chance, deveriam perguntar ao bibliotecário se há algum livro fácil. Azela fica confusa quando Turan menciona um bibliotecário, pois ela não conhecia nenhum. Mais tarde, Turan vai até a biblioteca, e o bibliotecário o recebe com muito entusiasmo. Parado na frente do bibliotecário, Turan percebe que cometeu um erro, pois o cara não se parece exatamente com um bibliotecário. Turan de repente pergunta ao bibliotecário como ele sabe o seu nome, e isso o choca. Percebendo que foi pego, ele revela que aprendeu isso através da permissão de Turan. Ele menciona que, contanto que seja nos arredores da biblioteca, ele pode ver qualquer coisa no prédio. Turan então pergunta como deve chamá-lo, e ele responde que não tem um nome, então pode chamá-lo como quiser. Como ele não tem um nome específico, decide chamá-lo apenas de bibliotecário, e o bibliotecário torna a situação ainda mais estranha com sua conversa de adulto. Turan pergunta se ele é do Antigo Império, e ele responde que, para começar, nunca foi uma pessoa. Ele menciona que é basicamente um espírito, revelando que ele e a biblioteca são um só. Ele menciona que sua forma atual é apenas um meio de comunicação, que depende da preferência do usuário. Turan discute com ele, dizendo que sua forma atual não tem nada a ver com a preferência dele. O bibliotecário não quer aceitar isso, dizendo que é um reflexo do que Turan deseja ver. Turan então confirma isso ao tocar no bibliotecário e percebe que sua mão simplesmente passa por ele com muita facilidade. O bibliotecário revela que é frustrante não poder usar força física naqueles que usam a biblioteca, pois, se pudesse, teria punido todos que tiraram livros de lá. Turan facilmente descobre que ninguém sabe que ele existe, e ele responde que, até aquele momento, ninguém teve as qualificações para percebê-lo. Ele menciona que seu criador o fez de uma forma que apenas aqueles acima de um certo nível pudessem vê-lo. Isso basicamente significa que Turan é o único que pode vê-lo. Turan pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele menciona que está falando sobre a linhagem. Turan então insiste para que ele lhe conte sobre a linhagem, e o bibliotecário o provoca, dizendo para perguntar aos seus pais. Turan se vê forçado a dizer ao cara que é órfão, e ele decide dar uma olhada por ele. No entanto, ele precisa de seu consentimento para examinar seu corpo, e Turan concorda nervosamente com isso. O bibliotecário empurra a mão para dentro do corpo dele e revela as coisas que Turan já sabe sobre as linhagens de perseguidor e caçador, que são características da casa Zahar. De repente, ele revela que há mais uma, e que ela foi misturada. Ele revela que Turan é o resultado de duas pessoas com linhagens diferentes. Turan pergunta a ele qual é a outra, e ele admite que não sabe porque ainda está bloqueada. Aparentemente, uma linhagem bloqueada não é algo tão raro em combinações de linhagens, dizendo a Turan que ela vai se abrir naturalmente conforme ele ficar mais forte. Turan finalmente confirma o que já suspeitava, de que sua mãe era muito instruída para ser uma plebeia, e que há toda a possibilidade de ela ser descendente de algum nobre. Turan então agradece ao bibliotecário por sua ajuda, dizendo-lhe que é grato, mas o bibliotecário sugere que ele fique mais um mês se for realmente grato. Depois disso, Turan continuou a usar a biblioteca, mas o bibliotecário estava sempre ao seu lado. Turan pede explicações sobre os livros, e o bibliotecário explica o que ele quer saber para ele. Na verdade, ele detém conhecimentos que foram perdidos por milhares de anos. Em um dado momento, ele começa a ensinar as leis da natureza a Turan, acabando por explodir a mente do cara. Turan também aprende sobre como toda doença surge de micro-organismos e que a decomposição dos seres vivos é causada pela alimentação de tais germes. Na verdade, ele também foi capaz de compreender princípios básicos. Coisas como a refração da luz, a geração de calor através do atrito, e o processo de como os seres vivos se ferem e como se curam. Mais tarde, ele conduz um experimento sobre decomposição e fica maravilhado ao conseguir realizá-lo. Graças a tudo que aprendeu até agora, ele consegue elevar sua habilidade como mago. Ele então diz ao bibliotecário que talvez algumas grandes casas estejam monopolizando o conhecimento, porque se todo mago soubesse disso, eles perderiam sua vantagem competitiva. O bibliotecário finalmente entende porque o nível de conhecimento das pessoas continua caindo com o passar do tempo. Antes que ele perceba, um mês se passa para eles, e Turan diz ao bibliotecário que é hora de ir embora. O bibliotecário é pego de surpresa com isso, e Turan menciona que Hugh já está lhe dando indiretas para ir embora. O bibliotecário fica devastado com isso e salta em direção a Turan, implorando para que o leve junto, mas ele simplesmente atravessa o corpo de Turan. Turan pergunta ao bibliotecário se ele pode sair da biblioteca, mas ele diz que não. Porém, ele garante a Turan que vai cuidar dele se ele ficar, mas Turan rejeita a oferta. Ao sair, Turan garante ao bibliotecário que virá visitá-lo de vez em quando, dizendo-lhe que há tantos livros que ele ainda não leu. Com isso, Turan arruma suas coisas e deixa a cidade.
Ele conseguiu um mapa na biblioteca e, por meio desse mapa, descobre que a base da Casa Zahar, o deserto em Riel, fica a leste de Oren. Turan decide que é hora de seguir para Zahar e encontrar pistas sobre seus pais. Naquela noite, Turan acampa na floresta, pois não tem interesse em se apressar, já que as pistas teriam desaparecido durante todo esse tempo se fosse para desaparecerem. Conforme continua sua jornada, ele também elimina monstros pelo caminho. No dia seguinte, ele avista um cavalo protegendo seu dono inconsciente de 2 elfos negros. Os dois ficam frustrados por estarem sendo empurrados por um maldito cavalo. Para se livrarem do cavalo, os elfos usam seu poder de necromante para ressuscitar os monstros mortos na área. Turan permanece escondido enquanto observa os elfos realizarem seu feito. Turan fica em dúvida entre ajudar ou não o homem, porque ele nem sabe se foi o homem inconsciente que atacou os elfos negros. Os elfos então decidem comer os outros humanos que mataram enquanto descobrem um jeito de tirar o cavalo da jogada. O fato de serem canibais irrita Turan de imediato, e ele ativa seu modo furtivo. Garantindo um bom uso da furtividade, ele atira uma pedra em um dos elfos, decapitando-o instantaneamente. Seu colega entra em pânico ao ver o amigo perder a cabeça bem ao seu lado. Ele rapidamente reúne os monstros que invocou. Turan lança outro ataque contra o elfo, mas o monstro touro na frente dele o protege com sua forte cabeça. O touro então avança na direção de onde Turan estava atacando, derrubando a árvore sem se importar, mas não consegue pegar Turan. O elfo entra em pânico, pois sabe o que um usuário de furtividade pode fazer, mas usa uma das feras para tentar farejar onde Turan está escondido. Turan é forçado a sair do modo furtivo, e o elfo ordena que as feras vão atrás dele. Turan conjura um ataque de fogo e derruba um dos monstros. Mas, antes que ele possa se recompor, o touro avança em sua direção. Turan quase é atingido, mas consegue saltar para fora do caminho. Turan entra em pânico ao perceber que os monstros são rápidos. Ele agradece aos céus por ter eliminado um dos elfos antecipadamente. De repente, ele é mordido por um dos monstros por trás. O monstro fecha a mandíbula no calcanhar dele. Enquanto Turan tenta se livrar da criatura, ele é atingido pelo touro, que o joga contra uma árvore. Turan é atirado contra a árvore com muita força, fazendo-o gritar de dor. Ele tosse sangue antes de cair de joelhos em agonia, e o elfo diz a Turan que o fará sofrer antes de matá-lo. De repente, o cavalo dá um coice no rosto do elfo, jogando-o no chão. O elfo implora por ajuda, e os monstros imediatamente se juntam para atacar o cavalo. Eles negligenciam Turan completamente, e isso se prova um erro, já que Turan consegue lançar um ataque poderoso que arranca a cabeça do elfo. Com os elfos mortos, as feras também morrem, e Turan cai de joelhos, exausto. O cavalo vai até ele para ver como ele está, e Turan agradece ao cavalo pela ajuda. Mais tarde, naquela noite, o dono do cavalo acorda e fica em choque ao ver um estranho na sua frente. Turan o cumprimenta casualmente, e o homem exige saber quem ele é. Turan conta ao homem que o viu ser atacado por elfos negros, e por isso teve que salvá-lo. O cavalo caminha até o homem, que o acaricia enquanto revela que seu nome é Tiri. Turan diz ao cara que seu cavalo é muito bom, pois entende que precisa proteger o seu mestre. O cara então agradece a Turan por salvá-lo, revelando ser Aziz da Casa Berg. Turan também se apresenta antes de perguntar se houve algum motivo específico para ele ter entrado em conflito com os elfos negros. Aziz menciona que estava simplesmente em uma peregrinação com seus vassalos quando foi atacado por elfos sem qualquer provocação. Aziz diz que sempre ouviu falar que as outras raças eram selvagens, mas nunca imaginou que fosse tão ruim assim. Aziz chora um pouco antes de pedir desculpas a Turan por demonstrar suas emoções. Ele revela que perdeu pessoas que eram realmente preciosas para ele, e Turan pergunta se eram sua família. Aziz revela que eram cavaleiros e servos que o acompanhavam na peregrinação. Aparentemente, eles o criaram desde pequeno, então não deixam de ser sua família de uma forma ou de outra. Turan conclui na mesma hora que Aziz é uma boa pessoa e pergunta se ele sabe quantos elfos negros o atacaram, pois conseguiu matar 2 deles. Aziz diz a Turan que ele já matou todos eles. Porém, para garantir que não estão sendo seguidos, Turan usa sua habilidade de rastreio para vasculhar o local e ter certeza de que não há mais elfos por perto. Aziz então pergunta a Turan se ele tem algum compromisso urgente no momento, e Turan revela que também está no meio de uma peregrinação. Aziz fica surpreso que Turan esteja em uma peregrinação, mesmo sendo tão poderoso, e pergunta se ele é filho de alguma casa nobre. Ele também quer saber por que Turan está sozinho, e Turan responde que é difícil de explicar, revelando que não é tão forte assim. Ele explica que só conseguiu vencer porque emboscou um dos elfos, enquanto recebia ajuda de Tiri para enfrentar o outro. Os dois acabam liberando suas auras para avaliar o nível de força um do outro. Quando terminam, Turan fica surpreso ao ver a quantidade de mana que Aziz possui em seu reservatório de mana.
Ele percebe que Assis provavelmente teria mais mana do que ele se não tivesse absorvido a mana dos Elfos Negros. Assis presume que Turan é de origem nobre e de uma linhagem poderosa. Além disso, ele tem certeza de que Turan sequer atingiu seu limite de crescimento ainda, o que o deixa se perguntando por que ele está viajando sozinho. Como Turan não tem um destino certo, Assis sugere que ele o acompanhe até a casa dos Berg. Ele garante a Turan que vai recompensá-lo por ter salvado sua vida e por escoltá-lo de volta em segurança até sua casa. Turan pergunta como ele planeja recompensá-lo, e é então que Assis revela que sua família é uma linhagem de encantadores, vassalos dos Arabian, a grande casa do norte. Pelo visto, trata-se de uma linhagem que forja ferramentas mágicas há gerações, e ele promete a Turan que fará o melhor artefato mágico possível para ele.